Imagina só ter absolutamente tudo: poder, riqueza, um trono, e aí de repente descobrir depois da vida que nada daquilo valia de verdade. Hoje a gente vai mergulhar num relato pessoal fascinante lá do século XIX sobre uma rainha que passou por essa virada de chave da forma mais chocante possível. E isso já nos joga direto na grande questão, que é o coração dessa história. O que será que acontece quando o poder aqui da Terra, o poder de uma realeza, dá de cara com as regras da eternidade? É o que a gente vai descobrir. E o mais interessante é que a história é contada por ela mesma, em primeira pessoa, com uma voz que já chega nos desafiando. Olha só isso. Quem poderia compreender a verdade desta afirmação melhor do que eu? É a voz de alguém que esteve no topo do mundo e agora fala do outro lado, com uma clareza que, pelo visto, só a morte pode trazer. Para a gente conseguir entender o tamanho do choque que ela levou, primeiro a gente precisa saber quem essa rainha era em vida. Então, nessa primeira parte, Uma Rainha na Terra, a gente vê um mundo onde o orgulho era a verdadeira coroa dela e o poder era o único reino que importava. É fundamental entender de onde ela veio para sentir o impacto do que aconteceu depois. O orgulho não era só um detalhe, sabe? Era a base de tudo. A identidade inteira dela foi construída em cima disso. Ela se via como rainha na Terra, e na cabeça dela era mais do que óbvio que seria recebida do mesmo jeito no céu. Pensa nisso. A visão de mundo dela, da vida e da morte era totalmente moldada por essa certeza de superioridade. E é exatamente aqui que a história dá um giro de 180 graus. A gente entra na A Grande Desilusão, que é aquele momento em que todas as certezas da rainha simplesmente se quebram contra a realidade do mundo espiritual. Olha bem para essa comparação. De um lado, o que ela esperava ser recebida com todas as honras como a soberana que sempre foi. E do outro, a realidade nua e crua. Vê aquelas pessoas que ela desprezou, que ela considerava inferiores, sendo colocadas num lugar muito acima do dela. Todo o status, a nobreza, de repente virou pó. Não significava nada. Uma inversão completa. Humilhante. E o peso dessa ficha caindo é esmagador. Nas palavras dela mesma, que desilusão, que humilhação. Dá para sentir a profundidade do choque e da dor nesse momento em que a verdade se impôs. Bom, então se poder e riqueza não valem nada, o que vale? É isso que a rainha começa a descobrir agora, na terceira parte, as leis do céu. Ela aprende que existe uma outra moeda, uma que realmente importa, a moeda da alma. E o que seria essa tal moeda? Pensa numa balança. De um lado, a gente coloca a coroa, o ouro, que agora não pesam quase nada. Do outro, o que realmente faz a diferença: abnegação, humildade, caridade, benevolência com todo mundo. São virtudes que, para a rainha, eram quase invisíveis na vida que ela levava na Terra. Essa frase aqui resume o critério do céu de um jeito muito forte. A pergunta que importa, no final das contas, não é quem a pessoa foi ou qual era o cargo. A questão é muito mais direta, muito mais profunda. Que bem foi feito? Que lágrimas foram enxugadas? É uma mudança total de perspectiva, onde o que conta são as atitudes, não os títulos. Depois de aprender essa lição tão dura, a rainha agora nos dá um aviso. É como se ela se virasse para a gente e dissesse: olha, não cometam o mesmo erro que eu. Na quarta parte, o verdadeiro caminho, ela mostra as estradas da vida do ponto de vista de quem já chegou no destino e percebeu que pegou o caminho errado. Ela é bem direta ao ponto sobre os degraus que não levam a lugar nenhum. Honras, grandezas, riquezas são degraus quebrados que não chegam no topo. A frase dela é marcante: os degraus do trono não levam ao céu. É a constatação de que as maiores ambições aqui da Terra são, no fim, um beco sem saída. Ok, então se o caminho fácil é uma cilada, qual é a rota certa? O conselho dela é bem contraintuitivo, né? Para procurar o caminho através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Parece que nessa jornada são as dificuldades e os sacrifícios que constroem o verdadeiro caminho. E todos aqueles bens materiais que ela juntou, ela descreve como uma sombra. Pensa um pouco nisso, uma ilusão. Algo sem substância, mas que as pessoas se agarram com toda a força, enquanto deixam de lado as únicas coisas que têm peso e valor de verdade.
E depois de toda essa jornada de descoberta, a rainha não se despede sem antes fazer um último apelo. Na nossa parte final, ela foca nessa ponte, nessa conexão que existe entre o nosso mundo e o mundo espiritual. O pedido final dela é bem emocionante e direto. Tenham piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudem-lhes com as vossas preces. Ela não está pedindo só por ela, mas por todos que, como ela, se iludiram. É um verdadeiro chamado à ação para quem ainda está aqui e pode fazer alguma coisa. E por que a prece, especificamente? Porque, na visão dela, a prece é o que nos conecta. É a ponte, a linha de comunicação direta entre o céu e a terra. Uma ferramenta poderosa para enviar ajuda, para enviar esperança. No final, a jornada dessa rainha devolve para a gente uma pergunta essencial. Será que nós também estamos, de alguma forma, nos agarrando às sombras, esquecendo do que realmente tem valor e dura para sempre? Fica aí a reflexão, inspirada por essa jornada incrível da realeza terrena à sabedoria do espírito.